Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. E a paz de Cristo Jesus. Eu não sei a que horas você vai assistir esse vídeo, mas eu quero deixar aqui uma palavra de meditação para o teu coração, que fica lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12 até o 13, 12 e 13, que vai dizer assim: Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. A palavra de Deus vai dizer, nesse contexto dessa história, acerca do sumo sacerdote Eli, ao qual estava liderando a nação de Israel. Ele era sumo sacerdote e também era o juiz. Ele liderou a nação de Israel por 40 anos e nesse tempo que ele estava liderando a nação de Israel, sendo o sumo sacerdote e sendo o juiz, ele não obedeceu inteiramente ao Senhor. A sua casa, os seus filhos, eles faziam coisas abomináveis diante do tabernáculo do Senhor. Eles cometiam pecado, cometiam abominações. E em tudo isso, o sumo sacerdote Eli, ele não repreendeu os seus filhos. E isso se tornou em pecado, porque Deus lá do céu, ele não gostou da atitude de Eli por não ter repreendido os seus 2 filhos. E então ele vai levantar um homem para trazer uma mensagem a Eli, para dizer que a casa dele não mais executaria esse ofício sacerdotal, não executaria mais esse ofício de juiz, porque Deus iria arrancar a sua descendência. Deus iria arrancar por causa da sua omissão de não repreender os seus 2 filhos. E ele ainda fala que os seus filhos iriam morrer no mesmo dia. Quando paramos para ler em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, vemos o cumprimento dessa profecia, que os filhos de Eli, eles foram mortos devido à guerra que aconteceu de os filisteus irem tomar a arca da aliança do Senhor. Então, os filhos de Eli, eles morrem no mesmo dia. E em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18, vai mostrar que quando Eli, ele vai receber a notícia que a arca de Deus havia sido tomada, ele vai cair, ele estava sentado numa cadeira, ele vai cair para trás e assim ele vai quebrar o pescoço. O sumo sacerdote Eli, ele errou quando ele começou a ficar calado. O sumo sacerdote Eli, ele errou quando ele agiu com omissão. Preferiu ver os seus filhos zombando e escarnecendo das coisas do Senhor, ao invés de ele repreender os seus filhos. Ele preferiu permanecer calado diante do erro dos seus filhos. E pelo motivo dele ter ficado calado, o erro caiu sobre a cabeça dele. Minha irmã, meu irmão, se Deus te pôs em alguma responsabilidade, é necessário
você repreender o que está errado. Se Deus te colocou em uma posição de liderança, em uma posição em que você exerce autoridade, é necessário você agir com justiça, é necessário você agir com coerência, é necessário você fazer o que é certo e não se calar diante do erro. Porque quando nós nos calamos diante do erro, diante das coisas erradas, seja por medo ou por qualquer outra coisa, quando nós nos calamos, nós estamos levando sobre nós, nós estamos cometendo o pecado da omissão. E o pecado da omissão é algo que desagrada ao Senhor. O pecado da omissão é algo que Deus abomina, é algo detestável ao Senhor. Ei, se você está ouvindo essa mensagem neste dia, Deus está lhe chamando à responsabilidade. Deus está lhe despertando para que você venha a se posicionar. Esse é o momento e essa é a hora de você se posicionar diante das coisas erradas e repreender. Porque você foi colocado como coluna, você é uma representatividade do Senhor nessa terra. Então, não se cale, não se omita diante do erro. Levante-se, porque muitas das vezes o inimigo vai dizer: não fale, não haja. Você vai criar transtorno, você vai criar confusão, mas não. É necessário nos levantarmos, nos reerguermos e repreendermos as coisas erradas. Lembre-se que mansidão é diferente de omissão. Mansidão e omissão é diferente. Deus nos chamou para sermos mansos e não omissos. Lembre-se, ser manso não é você se omitir diante do erro. Pelo contrário, ser manso é você se posicionar com autoridade de espírito, mas mesmo assim carregando a paz do Senhor. Fique com essa mensagem nesse dia e que Deus te abençoe em nome de Jesus.